pessoal, estamos de volta então. E vamos continuar falando sobre os autômatos com pilha, tá? Essa aula de hoje nós vamos falar então da equivalência entre as gramáticas livres de contexto e os autômatos com pilha. Vamos lá? Olha só, estou mostrando aqui representações, tá? De formalismos que a gente usa para representar as linguagens livres de contexto. Então, primeiro eu apresentei para vocês as gramáticas livres de contexto. E logo depois eu apresentei para vocês os autômatos com pilha, né? E na aula passada eu falei para vocês que esses autômatos com pilha, eles podem aceitar as cadeias por pilha vazia ou por estado final, né? Então, a gente aprendeu a fazer transformações entre essas duas representações aqui. A gente aprendeu a transformar o autômato com pilha que aceita por pilha vazia para um autômato que aceita por estado final e vice-versa, né? Então, essas três representações aqui, elas são equivalentes. Quer dizer que as três representam as linguagens livres de contexto, tá? Então, os autômatos com pilha, eles são, então, os formalismos reconhecedores das linguagens livres de contexto, né? Enquanto que as gramáticas livres de contexto vão ser os formalismos geradores, ok? Bom, então aqui a gente já aprendeu a transformar aqui, ó, da representação 2 para 3, ou seja, transformar de pilha vazia por estado final e vice-versa. Agora a gente precisa aprender a transformar aqui de gramática para autômato com pilha, tá? Então, o que é que vai acontecer? Para a gente fazer essa transformação, a gente vai conseguir, então, um autômato com pilha que simula aquelas derivações mais à esquerda que a gente faz quando tem uma gramática, tá? Então, quando a gente tem uma gramática que está querendo provar que uma certa cadeia pertence à linguagem, a gente faz uma derivação, né? Ou seja, uma série de formas sentenciais que me leva até a cadeia final só de terminais, tá? Então, aqui a gente vai construir, então, um autômato com pilha que simula essa derivação. Então, o que é que acontece? Suponhamos que a gente tem essa forma sentencial aqui, ó. X, A maiúsculo, alfa, tá? Essa aqui vai ser uma forma sentencial da derivação mão à esquerda, desde que não tenha só terminais, tá? Porque aí seria uma sentença. Nesse caso aqui, eu preciso ter pelo menos uma variável, tá? O que é que seria essa forma sentencial? Olha só, esse A maiúsculo aqui representa a variável mais à esquerda da forma sentencial. Ou seja, é aquela variável, a próxima variável que eu vou expandir, né? Ou seja, trocar por uma produção da gramática, tá? X, então, gente, é um grupo de terminais, esse grupo de terminais que aparecem aqui antes do A, tá? Ou seja, X é o que eu já li da minha entrada. E a alfa, que vem logo aqui depois do A, vai ser uma string que vai ser composta por variáveis e por terminais, né? Bom, então a gente chama aqui, ó, a alfa, esse pedacinho aqui depois do X, de final da forma sentencial, tá? Se a gente tivesse uma sentença, que é aquela forma sentencial que tem só terminais, o final da forma sentencial seria a cadeia vazia, ok? Então, a forma sentencial, a gente tem que enxergar ela dessa forma aqui. X vai ser só os terminais que eu já li da entrada, certo? A é a próxima variável que eu vou expandir. E alfa é uma cadeia que tem variáveis e terminais tudo misturado. Ok? Vamos lá, então. Então, a ideia principal dessa transformação é a gente construir o autômato com pilha baseado naquela sequência de formas sentenciais da derivação mais à esquerda, tá? Bom, então o que é que acontece? Nessa forma sentencial que eu acabei de mostrar para vocês, esse A, que seria a variável mais à esquerda, na derivação mais à esquerda, ele é a variável próxima que a gente vai usar para expandir. Aqui, esse A vai aparecer, então, no topo da pilha, tá? Então, o X vai ser representado como tendo sido consumido da entrada, ou seja, é a parte da entrada que a gente já consumiu. Imagine que W, então, é a entrada, certo? Então, X é a parte que a gente já consumiu da entrada e Y é a parte que a gente ainda vai consumir da entrada. Ou seja, está na entrada e a gente ainda vai simular ele, tá?
Então, imagine que a gente esteja numa descrição instantânea como essa aqui, ó. Q, Y, azão, azinho. Q é o estado que a gente está. Y é o resto da entrada que a gente ainda não leu, tá? E A é aquela variável que está no topo da pilha, ou seja, a próxima variável que eu vou expandir, tá? Então, se eu tiver na gramática uma produção como essa aqui, ó, A deriva beta, significa que eu posso trocar o A por beta, certo? E é isso que eu vou fazer. Então, eu vou tirar esse A que está no topo da pilha e vou colocar esse beta aqui no lugar, tá? Então, assim, a minha nova descrição instantânea vai ser essa aqui embaixo. Eu vou passar dessa configuração para essa outra configuração aqui, onde eu vou ter o estado Q, a minha entrada permanece a mesma, né? Y, e na pilha vai estar beta, alfa, tá? A alfa continua do mesmo jeito e o topo vai estar beta, que é o que eu coloquei no lugar do azão, ok? Percebam que eu continuei no mesmo estado que, ou seja, o autômato que a gente vai construir nessa técnica aqui, ele só tem um único estado, tá? E quando eu fiz a expansão da variável A, ou seja, troquei o A na pilha por beta, eu não mexi na minha entrada Y, ou seja, a minha entrada Y se manteve, ó, do mesmo jeito, tá? Bom, aí vamos olhar para a configuração que a gente obteve, né? Q, Y, beta, alfa, tá? O que acontece? Pode ser que essa configuração aqui não seja uma representação da forma sentencial à esquerda, ou seja, não seja uma forma sentencial que a gente iria encontrar naquela sequência se a gente estivesse seguindo as regras da gramática. Por quê? Porque pode ser que beta seja uma cadeia só de terminais, né? Ou pode ser que beta seja uma cadeia que tenha um prefixo de terminais, ou seja, comece com um monte de terminais antes de vir uma variável, certo? Pode ser ainda que beta seja toda de terminais e alfa tenha um prefixo de terminais antes de chegar na primeira variável, tá? Como a gente está querendo trocar as variáveis de acordo com as regras da gramática, né, expandindo elas, a gente precisa tirar esses terminais da pilha antes, até que uma nova variável surja no topo, tá? E aí, como é que a gente faz isso? A gente vai comparando esses terminais que estão na pilha com o terminal que está vindo na entrada, né? Os próximos símbolos da entrada. Se eles forem iguais, a gente desempilha, né? Caso contrário, se eles não forem iguais, ou seja, o terminal que está no topo da pilha com o terminal que está na entrada, isso quer dizer que o autômato vai morrer, ok? Então, ó, qual é o processo de simulação, né? Como é que a gente faz para ter sucesso nessa simulação? Bom, toda vez que a gente tiver uma variável no topo da pilha, a gente vai expandir essa variável por uma daquelas regras da gramática, tá? Trocar a variável pelo corpo da produção. Toda vez que a gente tiver um terminal no topo da pilha, a gente vai comparar com a entrada. Se eles forem iguais, a gente desempilha esse terminal, tá? E a gente vai acabar quando? Quando a pilha estiver vazia. Então, se a pilha ficar vazia no final, a gente vai aceitar a cadeia, ok? Significa que o autômato aceita essa cadeia que a gente está testando, tá? Percebam isso aqui, ó. A pilha vai estar vazia. Então, o autômato que a gente está construindo é um autômato com pilha que aceita por cadeia vazia, ok? Então, como é que fica a descrição formal para esse autômato? Tá aqui, ó, uma sextupla, certo? Lembrem que a representação do autômato com pilha é uma sétupla para os casos em que a aceitação é por estado final e uma sextupla no caso em que a aceitação é por pilha vazia. Então, aqui a gente tem um componente a menos, porque a gente não precisa informar quais são os estados finais, né? Já que a gente aceita por pilha vazia. Então, quem seriam esses 6 componentes, então, do autômato? Então, aqui está o conjunto de estados. No caso, eu já falei para vocês que nessa técnica aqui a gente monta um autômato que tem um único estado, tá? Então, o estado Q. Depois vai vir o alfabeto de entrada, que vão ser os terminais que a gente tinha lá na gramática. Aqui vai ter o alfabeto da pilha, que vão ser quem? Quem são os símbolos possíveis de estarem na pilha? Vão ser todas as variáveis com todos os terminais da gramática, tá?
a função de transição eu vou explicar agora, daqui a pouquinho. Aqui, que também vai ser o estado inicial, já que ele é o único estado do autômato. E esse é o símbolo de base da pilha, o símbolo de início, né? Aquele símbolo que a gente coloca lá na base da pilha, quando a gente inicia a sua simulação, tá? Então, vamos ver as funções de transição. A gente tem esse tipo de função aqui, ó, para as variáveis, tá? Então, para toda variável que existir na gramática, a gente vai ter a função de transição como essa aqui, ó. Função de transição do único estado que, com a cadeia vazia, né? Ou seja, sem consumir símbolo de entrada, e quando essa variável estiver no topo da pilha. Qual vai ser a resposta? A gente vai fazer uma transição para o próprio estado Q e vai substituir A por beta, desde que A deriva beta seja uma produção da gramática, tá? Então, para toda variável A que tiver na gramática, a gente vai olhar todas as produções que existem para A lá na gramática, tá? Então, se A tiver 5 produções, a gente vai ter que ter 5 funções de transição como essa aí, tá? Então, o outro tipo de função de transição que a gente vai ter são para os terminais, tá? Para todo terminal que existir, a gente vai ter que ter uma função de transição como essa aqui, ó, que vai servir para a gente desempilhar esse terminal quando ele aparecer na pilha, né? Então, tá aqui, ó. Função de transição, quando está no estado Q, A na entrada e A na pilha, vai me levar para o próprio estado Q e eu vou trocar esse A que está na pilha pela cadeia vazia. Ou seja, eu vou desempilhar esse A assim, tá? Então, são dois tipos de funções de transição que a gente tem que construir para as variáveis e para os terminais. Ok? Fácil, né? Vamos ver um exemplo, então. Usando aquela gramática das expressões aritméticas que eu já tinha mostrado para vocês, tá? Vocês já conhecem. Então, vamos começar analisando aqui, ó. Nós temos, então, duas variáveis, a variável E e a variável I, ok? Quem são os terminais? Azinho, Bzinho, 0, 1, abre parênteses, fecha parênteses, o asterisco e o mais, tá? Então, vamos olhar, então, como é que ficaria o autômato. Bom, então aqui, ó, tá o conjunto de terminais, eu acabei de falar para vocês quem são, né? E o conjunto das variáveis é e I, tá? A gente só tem um único estado, né? O alfabeto de entrada são os terminais, o alfabeto da pilha são os terminais junto com as variáveis, né? Então, vamos montar, então, as funções de transição. Então, a gente vai ter a função de transição para as variáveis primeiro. Então, tenho aqui, primeiro, botei para a variável I, tá? Função de transição de Q, que é o único estado, com a cadeia vazia e a variável I, vai me levar para o próprio estado Q e eu vou trocar esse I por Azinho. Por que essa transição existe? Porque aqui eu tenho uma derivação, né? Uma produção I deriva A. Então, eu troquei lá. Quando I estiver na pilha, eu vou trocar I por A, tá? Tá aqui, ó. Vou trocar I por A e permanecer no estado Q, tá? Uma outra função de derivação para I vai ser o quê? Função de transição de Q vazio e I vai ser quê? Fique no estado Q e troque I por B, tá? Porque aqui eu tenho a produção número 6, tá? Vamos ver a produção número 7. I deriva IA. O que é que eu vou ter? Função de transição de estar no estado Q, lendo a cadeia vazia e I no topo da pilha, eu vou ficar no estado Q e trocar o I por IA. Tá aqui, ó. Ficar no estado Q e trocar por IA. E assim segue para todas as produções de I, ó. Trocar I por IB, por I0 e por I1. Tá? Aqui estão as produções para a variável E, tá? Então, do mesmo jeito, estado Q, cadeia vazia, variável E. Quando o E estiver no topo, eu vou trocar por quem? Vou permanecer no estado Q e vou trocar E por I. Por quê? Porque aqui eu tenho a produção 1, E deriva I, tá? Do mesmo jeito lá, eu vou ter outras funções de transição, onde eu vou trocar E por E vezes E, por E mais E e por E entre parênteses. Tá aqui, ó. E mais E vezes E e E entre parênteses, tá? Um outro tipo de produção vão ser as funções, outro tipo de função de transição vão ser aquelas que envolvem os terminais, né? Que eu preciso desempilhar. Então, tá aqui, ó. Estando no estado Q, eu fiz primeiro para o terminal Azinho, ó, Azinho na entrada e Azinho na pilha, vai me levar ao próprio estado Q e eu desempilho A, tá?
essa mesma função de transição aqui eu tenho que ter para todos esses terminais. Então, aqui está a função para B, as funções para mais e assim sucessivamente. Vocês vão fazer para todos, ok? Aqui nós temos, então, o autômato que a gente construiu na forma de diagrama de transições, equivalente a essas funções de transições que a gente acabou de construir, tá? Então, percebeu que a gente tem um único estado aqui, né? E aí eu fui construindo as funções de transição no loop, ou seja, essa primeira função aqui, ó, estamos no estado Q, com a cadeia vazia e I no topo da pilha. Vou trocar I por A. Não está aqui essa primeira transição. A cadeia vazia na entrada e I no topo da pilha eu troco I por A. E depois eu troco por B, por IA, IB, e 0 e 1. Então, com todas as transições aqui, ó, do I, tá? Logo acima eu coloquei as transições para o E, tá? Então tá aqui, ó, cadeia vazia, E no topo da pilha e eu vou trocar por I, E mais E vezes E e E entre parênteses, tá? Depois eu coloquei as funções de transições referentes aos terminais que servem para desempilhar ele, né, da pilha. Então aqui tá, ó, A na entrada, A no topo da pilha, desempilha. Comparo B e desempilha, comparo 0 e desempilha. Então todas essas funções de transições eu coloquei aqui, tá? Então percebam aqui como é que fica o autômato no final. Outra coisa interessante é que a gente não tem estado final, já que esse autômato aqui, ele tem aceitação por pilha vazia, né? Então, a cadeia só vai ser aceita se no final da leitura de toda a cadeia de entrada, a gente parar com a pilha vazia, ok? Bom, então vamos agora ver um exemplo, finalmente, de como é que esse autômato com pilha vai funcionar, certo? Então, a gente vai tentar, ó, fazer o reconhecimento dessa cadeia aqui, tá? Deixa eu tirar isso aqui. Vamos lá. Então, aqui eu tenho a derivação mais à esquerda para essa cadeia, tá? Que eu fiz usando essa gramática que vocês já conhecem, tá? E aqui ao lado eu coloquei o autômato que a gente construiu, né? Ou seja, a conversão dessa gramática no autômato com pilha. Então, vamos ver como é que seria o reconhecimento dessa gramática usando esse autômato, ok? Então, vamos lá. Então, quando a gente inicia e entra no estado inicial de qualquer autômato com pilha, a gente já coloca o símbolo de base aqui, ó, na base da pilha, tá? Nessa técnica que a gente usou, o símbolo de base vai ser sempre o símbolo inicial da gramática, tá? Então, a variável de início é sempre essa cabeça da primeira produção, tá? No caso, é. Então, a gente vai e coloca o é aqui, ó, na base da pilha. Aí, o que vai acontecer? A gente vai olhar, ora, quem está na base da pilha é o E. Então, vamos olhar as produções aqui, né? As transições do autômato em que eu tenho um E no topo da pilha, tá? São essas 4 aqui, ó. Ou seja, eu vou fazer transições com a cadeia vazia, com E no topo da pilha e vou poder trocar esse E por qualquer um dessas 4 transições aqui, tá? Vocês sabem que um autômato com pilha, ele funciona como se fosse um autômato não determinístico, ou seja, ele vai explorar todas as possibilidades possíveis, né, fazendo várias ramificações. E aquelas ramificações que não forem dando certo, o autômato vai morrendo e eliminando elas, tá? Então, vamos então analisar, já olhando aqui, ó, a derivação mais à esquerda, para saber exatamente qual é a transição que vai me levar na aceitação da cadeia, tá? Nesse caso aqui, a gente já sabe que a transição é essa aqui, ó. E mais E, tá? Então, o autômato ele vai usar essa terceira transição aqui, ó, e trocar o E da pilha. Aqui, ó, troque E por E mais E, tá? Então, a gente vai trocar E por E mais E, tá? E aí, quem é que está no topo da pilha? E novamente. Então, eu continuo olhando para as transições de E, tá? Mas qual das transições que eu vou usar? É só olhar aqui, ó, na derivação mais à esquerda, que eu sei que eu vou trocar esse E mais à esquerda por I, né? Então, vou usar essa transição aqui, ó, a última do E, em que eu troco o E por I. Então, eu vou tirar E do topo da pilha e vou colocar um I, tá? Agora, quem está no topo da pilha é I, então eu preciso olhar para as transições de I, tá? Qual das transições que eu vou usar? Se você olhar aqui, você vai ver que você vai trocar esse I por um Azinho. Então, é essa última transição aqui que a gente vai usar, tá? Então, eu desempilho o I e coloco um Azinho no lugar. Agora, o que é que eu tenho no topo da pilha? Eu tenho um Azinho, que é um terminal, tá?
A gente só mexe, então, na cadeia de entrada quando aparecem os terminais na pilha. Por enquanto, a minha cadeia não teve nada consumido ainda, né? Então, vamos lá. Eu tenho, azinho no topo da pilha, então eu vou olhar para as produções em que eu tenho azinho aqui, ó, no topo da pilha, que é o segundo componente, né? Então, eu tenho que ter azinho na entrada e azinho no topo da pilha para poder desempilhar, né? Então, eu tenho aqui o azinho na entrada e o azinho do topo da pilha. Eu comparo os dois como são iguais, né? Desempilho. E aí, quem apareceu no topo mais, que também é um terminal e eu preciso desempilhar, né? A gente olha aqui para a única regra que tem mais no topo da pilha. Vou olhar para minha cadeia para ver se eu também tenho mais, tá? Quando eu olho aqui para a cadeia, esse A já foi consumido, então o próximo símbolo da entrada é o mais, né? Então, o mais com o mais daqui, eu desempilho, então, o mais, tá? Então, quem apareceu no topo agora, novamente, foi E, e eu preciso olhar para as produções de E, tá? Qual das produções de E que eu vou usar? Então, a gente estava aqui, ó, nessa forma sentencial aqui, ó, A mais E. Como A mais é uma forma sentencial em que é o prefixo é de terminais, né? Então, desempilhei o A e o mais e fiquei com o E exposto, tá? Então, agora eu vou trocar o E por I, tá? Eu vou usar essa última regrinha aqui, ó, a última transição do E. Então, eu tiro o E e coloco o I no lugar, tá? Agora, quem está no topo da pilha é I. Então, eu olho para as transições de I e vejo que eu preciso trocar I por I0, né? Essa segunda transição aqui, ó. Então, eu vou tirar o I do topo da pilha e vou colocar I0, tá? Lembrando que o que tiver mais à esquerda é o que está no topo. Então, eu novamente preciso olhar para as transições em que eu tenho I. Então, que são essas aqui, ó. E eu vou trocar o I por um Bzinho, né? Ou seja, eu usei essa penúltima transição aqui, ó. Vou trocar o I que está na pilha por um Bzinho, tá? E aí, Bzinho é um terminal, então eu vou tentar desempilhar ele com essa transição. Já consumiu o A e o mais, né? Agora, quem está na entrada é esse Bzinho. Ó, Bzinho com Bzinho, desempilho, tá? Quem apareceu agora foi 0. Eu olho para a regrinha do 0 e vejo a entrada. A entrada agora é 0, né? 0 com 0 são iguais, eu desempilho. E aí, o que foi que aconteceu? Eu fiquei, então, com a minha pilha vazia, que é o que eu queria, né? Então, se a pilha ficou vazia e eu já consumi toda a minha entrada, isso quer dizer que essa cadeia aqui, ó, ela foi aceita pelo meu autômato. E aí, a gente comprovou que esse autômato aqui, ele é equivalente a essa gramática, certo? Não é difícil, né, galera? Então, vamos praticar, bom? Nossa aula hoje termina aqui e eu espero vocês para a próxima.